Então, quem hoje senta no Conselho? Né? Então, a presidência da Senacom, a Secretaria Executiva também, daí alguns órgãos do Ministério da Justiça, Receita Federal, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Cultura, Ministério das Relações Exteriores, Anatel, Ancine e Anvisa, 3 agências reguladoras fundamentais, e NPI, Câmara dos Deputados e Senado Federal, os 2 órgãos do Poder Legislativo estão representados no CNCP, então nós temos a capacidade de fazer essa articulação entre o Executivo e o Legislativo, e 5 representantes da sociedade civil, que hoje são esses 5. Aqui só uma foto da última reunião, que foi na semana passada. Então, o que o CNCP tem trabalhado hoje como diagnóstico? Primeiro, a pirataria mudou de patamar. Não estamos mais falando da pirataria de 2004. Quer dizer, a pirataria hoje tem uma outra magnitude e a pirataria hoje tem outra lesividade. Se a gente for pensar na crise que nós vivemos no ano passado, nós não tínhamos isso como possibilidade no horizonte em 2004. Depois, uma migração crescente para o digital. E no digital, o consumidor não precisa mais ir numa, a gente chama de uma cena de mercado ilícito. Né? Ele não precisa mais ir no Saara, ele não precisa mais ir na 25 de março. Tomar uma decisão consciente de eu vou comprar um produto mais barato que talvez seja pirata. Não. Aqui ele entra nas grandes plataformas digitais, tem menos informação e está comprando um produto pirata. Então aqui o consumidor está essencialmente sendo lesado. Então, a questão do risco sanitário, que está cada vez mais presente, então, medicamentos, alimentos, suplementos, bebidas, defensivos agrícolas, tudo aquilo que é ingerido, o colega da Honda falou, né, o airbag, então, são todos riscos à vida. A gente não está mais falando de um crime só econômico. E aqui o número de PROCONs que eu mencionei. Então, eu queria falar um pouquinho, eu vou inverter um pouco a ordem. Queria falar um pouquinho da que a gente chama de mesa de operações. Aqui eu separei 3 slides, que são 3 slides que foram as diretrizes pactuadas pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria na última reunião do ano de 2025, para serem trabalhadas ao longo do ano de 2026. Então, a última é a que todo mundo quer. Né? Então, vamos lá. A gente quer que o governo, o Estado brasileiro, responda com policiamento, com poder de polícia, polícia administrativa, apreenda, prenda, desmantele, queime as mercadorias apreendidas. Agora, o nosso diagnóstico é assim, isso a gente vai estar, é a estratégia de sempre. Nós estamos enxugando gelo, se a gente não enxugar gelo, a gente morre afogado também, a gente precisa enxugar gelo, a gente precisa fazer a mesa de operação funcionar, é dever do Estado apurar as denúncias, combater, mas a gente precisa ir além disso. E aí, a nossa impressão de conversar com todos os órgãos, e vou passar a palavra já para o Thiago fazer uma palavrinha, Thiago da Polícia Rodoviária, os órgãos trabalham de maneira muito pouco integrada ainda. Então, assim, as parcerias são muito pessoais, são pouco institucionais. Então, eu já fiz operação, eu mesmo, nesse período que estou, já fiz operação com o IMEC, com o PRF, com a Polícia Federal. Você vai lá, normalmente tem 1 ou 2 órgãos que estão atuando juntos, normalmente contatos daquele delegado, mas essas parcerias não se dão no nível nacional, regional. O Estado brasileiro ainda tem muita dificuldade de fazer isso. E aí, evidentemente, a gente não resolve. Então, o CNCP tirou uma diretriz de construir uma mesa de operações, chamar os órgãos de segurança pública do governo federal para uma mesa permanente em que a gente vai trabalhar em cima das denúncias recebidas. Aqui é um jeito que os colegas da sociedade civil, da iniciativa privada, podem trabalhar junto ao CNCP. A gente recebe uma série de denúncias o tempo todo e a gente vai trabalhar essas denúncias numa mesa, em que a gente vai filtrar o que tem mais materialidade, priorizar aquilo que tem mais risco e fomentar as operações. Eu queria, antes de falar de rastreabilidade, Thiago, você não quer dar uma palavra aqui de como é que são essas operações?